Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais um podcast Marcão Careca aqui pela 91,7. E o assunto de hoje é a respeito da nova publicidade. As nossas vidas são pautadas pela propaganda, pela comunicação, pelo marketing. Mas o que é isso nos dias de hoje? Tanto se fala, tantas fake news a gente acompanha e tanta verdade tem que ser dita porque, querendo ou não, nós somos influenciados por rádio, televisão, jornal, anúncios na rua, OH, anúncios nos ônibus, metrô e também as redes sociais. O que é essa nova propaganda, essa nova publicidade das nossas vidas? Para tanto, eu tenho 3 amigos convidados de fora de Londrina, mas que conhecem Londrina, conhecem o Paraná e conhecem o Brasil, que é o melhor de tudo. Eu estou falando sobre Celso Vergueiro, Edu Soares e Gustavo de Castro. Prazer em tê-los aqui. Daqui a pouquinho eu vou narrar, porque isso aqui não é uma citação, é uma narração do currículo de todos vocês. Antes de mais nada, bom dia, vocês estão em São Paulo, interior de São Paulo, capital. Hoje um sabadão cedo aqui em Londrina. Prazer muito grande em tê-los nesse bate-papo. Bom dia, prazer é nosso, viu? Bom estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui com essas pessoas maravilhosas aqui, os amigos, parceiros, Gustavo Castro, Edu Soares e você, Marcão, diretamente aqui de São Paulo nesse sábado bonito. Vamos lá, vamos em frente. Muito bem. Bom dia aos nossos ouvintes também, viu? Maravilha, maravilha. É importante isso. O Celso, ele tem uma experiência em comunicação e marketing, atuando na área desde 1983, com passagem por veículos de comunicação dos mais expressivos que nós temos no Brasil. Desde a Discovery, a Rede Record, a Fox, a HBO e por aí vai. Eu comentei com vocês que esses sujeitos são homens de comunicação, homens de publicidade, homens de propaganda. O Edu é publicitário, jornalista, mestre em desenvolvimento regional, é um sujeito que tem muitos e muitos anos de conhecimento em organização de grandes eventos, criador e coordenador de cursos de pós-graduação, tudo isso a gente vai conversar hoje. E o Gustavo tem 35 anos de experiência também, cuja agência é especializada em publicidade governamental e também leva a sua visão como diretor regional do Sinapro do estado de São Paulo. Então aqui a gente vai falar sobre a APP, Associação de Publicidade e Propaganda de São Paulo, tem também o Sinapro de São Paulo, mas que isso rege o Brasil inteirinho. Quando a gente comenta sobre São Paulo, Celcinho, a gente está falando sobre a capital do Brasil no bom sentido comercial, e isso rege tanto a APP de Londrina, como o APP de Curitiba, como também o Sinapro do estado do Paraná. Então, Celso, é um prazer muito grande a gente poder começar esse nosso bate-papo com a segunda pergunta. É o seguinte, e aí, meu amigo, essa nova geração entende a comunicação que a gente fazia antigamente, rádio, televisão, jornal e revista, e nós, um pouco mais veteranos, já entendemos um pouco mais o que essa rapaziada fala a respeito das mídias sociais? Qual hiato que nós estamos? Marcão, nós estamos num momento de transição muito grande, né? Muita tecnologia, muita inovação, novas mídias. Eu acho que está todo mundo, os novos, claro, os jovens aí, a garotada está aprendendo, já é nativo, né? Nas novas tecnologias, nas mídias sociais, nas mídias digitais e tudo mais. E aí você tem os mais antiguinhos da propaganda, que nós nos unimos a essa turma, que estamos tendo que reaprender muita coisa, aprender coisas novas, nos reciclar, nos atualizar. Isso é uma constante. Mas a nossa indústria sempre foi cheia de mudanças, sempre foi muito ativa, muito dinâmica e sempre mudando. Nós temos que sempre estar atualizados com tudo que acontece, com as novidades. E as mídias estão inovando muito. Todas as agências, os anunciantes estão reaprendendo a se comunicar com seus diversos públicos. Edu, sua opinião. Bom, Marcão, Celso, Gusta, um prazer estar com vocês aqui. Essa nova publicidade, a gente já vem construindo há bastante tempo, né? A gente sempre fica com essa sensação de que o mundo está mudando na nossa vez, né? Tem até um professor muito bacana que também chama Eduardo, outro Eduardo, Dado Schneider, que ele tem um livro que ele fala isso, né? O mundo mudou na minha vez. Então a gente tem essa impressão de que está tudo mudando exatamente agora. Mas na verdade o mundo está em constante transformação, muito impulsionado exatamente pela questão tecnológica, né? A gente vê como a tecnologia
está presente no nosso dia a dia. A gente não entra mais online, mas a gente vive online, né? Esse aparelhinho que fica na mão da gente aí, chamado celular, não deixa a gente ficar desconectado. E, de alguma forma, isso acaba impulsionando qualquer outro tipo de mídia. Veja aqui, por exemplo, a gente está no rádio, né, falando de uma mídia que é uma das mídias mais antigas que a gente tem para fazer publicidade, para levar anúncio, levar oportunidade de negócios, né? E ele também está digital, num formato onde pode ser ouvido a qualquer momento através do podcast, né? A participação no rádio ganhou muito, por exemplo, com o WhatsApp, onde os ouvintes interagem, mandam pergunta, enfim, tanta coisa que acontece hoje diante da tecnologia. E a publicidade não é diferente, a gente ganha muito com essa riqueza que a gente vive hoje. Para isso, está aí o desafio, né? A gente capacitar essa turma, vamos dizer assim, os das antigas igual a gente, né? Os mais experientes que estão nessa área para usar novas ferramentas, e a turma da novidade, né? A molecada que está vindo aí, que eles são muito bons de tecnologia, mas pouco de estratégia. Então, misturar esse doce hoje é o segredo para a gente ter uma boa publicidade. Gustavo, sua opinião? Bom, antes de mais nada, bom dia, Edu, bom dia, Celso, bom dia, Marcão, bom dia, ouvintes. Minha opinião, eu começo com uma historinha de sábado passado, que eu fui no barbeiro, fazer a barba, né? Eu não vou cortar cabelo, né? Porque Sim. não faria muito sentido, né, Marcão? Eu e você, por exemplo, pra quê, né? Pra quê? Para nós é Então, mas, ó, vocês podem comer lanche de graça no fast food, viu? Porque agora o fast food está fazendo uma propaganda para os calvos. Essa semana mas tem é pra uma calvo. publicidade, exatamente. Mas é para calvo. Eu e o Marcão, a gente não se enquadra nessa categoria do calvo. Mas então eu estava lá tava lá no barbeiro, e no barbeiro que eu vou, tem junto um antiquário. E eu sentei numa cadeira, sentei numa cadeira, esperando minha vez, e tinha do meu lado uma mesinha com um telefone daquele bem antigo, aquele preto, grandão, com aquela rodona ali, né? Logo, com aquele discão, aquele pretão mesmo, lá de, sei lá, de quando era? 50 anos atrás, sei lá. Aí entrou um rapaz com um filho. O filho olhou aquilo e falou: pai, o que é isso? E o pai falou: isso é um telefone. Ele falou: um telefone? Eu falei: é. Ele falou: não. Aí ele falou: não, deixa eu te mostrar. Você pega aqui, aí ele pegou o telefone, botou aqui, aí você tem que discar o teu número até o final. Nessa rodinha. E aí vai completar, nessa rodinha, vai completar a ligação, né? Alguém vai falar lá de trás. O menino olhou aquilo e falou: nossa, que estranho. Então, na verdade, né, a gente falou, meus colegas falaram, né, o do futuro, mas eu, olhando para o passado, eu fiz essa alusão, Marcão, pelo seguinte: hoje é difícil a gente ter novos profissionais dessa nova geração que são conectados, né, como o Celso falou, são nativos, né, nativos digitais, mas muitas vezes é difícil você pegar um cara desse e ele conseguir construir uma estratégia de mídia que seja online, né, que tenha off, on, out of home. É difícil você pegar, às vezes, um cara de criação que sabe escrever bem ali um roteiro para rádio ou um roteiro para TV e tal. Por quê? Porque ele já nasce com a internet dentro deles, plugados, né? Parece que ele já sai da barriga da mãe com o telefoninho do lado ali, já para fazer a primeira selfie, o primeiro vídeo. Então, essa dificuldade, eu vejo uma dificuldade maior entre essa turma que está chegando para entender que a publicidade não é só digital, do que a velha guarda para entender que chegou o digital junto. Eu, pelo menos, eu percebo isso no mercado, aqui na agência, e a gente, por fazer parte da APP, Associação dos Profissionais de Propaganda, do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, e ter contato com outros colegas, com o mercado, eu vejo que isso é um sentimento um tanto quanto comum. Essa dificuldade da nova geração em entender que publicidade não é só o meio digital. As redes sociais, cada vez mais, elas nos influenciam, e eu concordo plenamente com o que vocês estavam comentando, Edu, porque assim, a gente fala assim, mas agora é assim. Não, agora não. Já tem mais ou menos uns 15 anos que nós somos impactados
pelo bendito celular. Também compactuo com os senhores que o meio de comunicação era aquele que a gente chegava em casa. Eu sou do tempo, nós todos somos, que quando você queria assistir um filme um pouco mais proibido, ele passava de madrugada. Se você quisesse assistir um desenho animado, ele passava de manhã. Se você quisesse notícias, você sabe que era no horário nobre, tinha uma musiquinha chamando você, naquele momento era mais ou menos 8 horas. As novelas mais sérias passavam à noite. Você dependia do veículo. A revista Veja chegava em casa na segunda-feira. O jornal chegava para você de um acontecimento que aconteceu, vamos dizer, 2, 3 dias na sua casa de manhã, se você fosse um assinante. E hoje não. Hoje nós somos impactados quase que imediatamente. Esse dia atrás eu recebi um comunicado aqui de um cara que estava no deserto do Saara fazendo um vídeo ao vivo de uma movimentação na aldeia dele. Aí eu vi escrito em árabe e falei, rapaz, esse cara tá lá no meio da África, ele conseguiu um sinal de internet, que ele falou que estava difícil, e ele mandou a comunicação dele no meio da África, no meio da tarde, com fuso horário. Enfim, o que nós estamos dizendo é o seguinte, nós temos que nos adaptar. Primeiro, os veículos de comunicação. Nós estamos aqui numa rádio de uma das mais conhecidas da cidade, que é a Paiquerê. Ela já está moderna fazendo podcasts e nós temos tudo isso nas redes sociais. Mas o que vai acontecer com as agências, então? Nós vamos cada vez mais trazer essa rapaziada para dentro, para a gente caminhar junto, os veteranos e os mais novos. É isso que a gente tem que deixar nesse momento, não avisado, mas pontuado para todas essas agências. Pessoal, em vez de a gente relutar contra o novo, vamos adaptar essa rapaziada nova, que são mais rápidos de raciocínio, que tem mais conhecimento, porque hoje está tudo muito na internet, só falta você buscar os caminhos. Seria isso, pessoal, a gente somar os veteranos com essa rapaziada nas agências ainda que estão trabalhando abertas, porque até então tem muita agência que está home office ainda, tem muita empresa chamando, daqui a pouco é um assunto nosso sobre essas in-house. A opinião, Celcinho, é a união dos veteranos com a rapaziada? Não, eu vou te falar, vou citar até um filme aqui, O Estagiário com Robert De Niro, né? Ele chega numa empresa super moderna, avançada, high-tech, inovadora, e ele, um senhor, vai ser estagiário e vai reaprender. E aí você vê que os jovens passam a aprender mais com ele do que ele aprender com os jovens. Eu acho que essa nossa realidade atual é uma troca. Primeiro, é uma troca constante. Nós aprendemos com os mais jovens, eles aprendem conosco. Tem uma troca de informações e uma atualização. O que o jovem traz de facilidade de manusear o aparelhinho que a gente tanto fala, né? Você falou aí de antigamente, a TV. Minha avó, ela assistia as novelas, a televisão, e canal de televisão não tinha nome, né? Põe no canal 4, canal 5, canal 7, canal 9, canal 11, canal 13, não tinha o nome. Na década de 70, 80, era o número. Depois começaram a chegar no final da década de 80, MTV, os canais por assinatura, e começaram a ter nome. E você começou a receber em casa, enquanto você tinha 7 canais, você passou a ter 50, 60, 70, chegou a 180 canais aí num pacote da NET, ou da Vivo, ou da Claro, ou sei lá de quem. E você aprendeu a chamar os canais pelo nome, né? As TVs abertas, nenhuma tinha sua logo na tela, porque não tinha necessidade. Todas passaram a aplicar o logo na tela, porque os canais internacionais chegaram, tinham isso. Então a gente está sempre aprendendo e sempre inovando. Eu acho que dentro das agências, dentro dos anunciantes, não é uma coisa de trocar o velho pelo novo ou trocar o novo pelo velho. Eu acho que tem que ter interação e a troca de conhecimento de ambos os lados aí, para todo mundo navegar no mesmo ritmo e estar sempre aprendendo. O publicitário não pode parar de aprender nunca, né? Então é o meu pensamento. Nós estamos quase entrando na reta das próximas campanhas políticas, né? Gustavo, você tem uma experiência, uma vasta experiência aí, com mais de 35 anos como publicitário com a sua agência, e você tem um foco não prioritário, mas são as campanhas publicitárias governamentais. Tem muita mudança nessa comunicação, né? Eu me lembro que o primeiro impacto, assim, generalizado, nós temos um público aqui totalmente heterogêneo, a primeira campanha digital que influenciou o mundo todo foi do Barack Obama.
Eu me lembro que foi mais ou menos assim, todo mundo fazia panfletinho, todo mundo fazia bexiga, todo mundo fazia aquelas grandes convenções. Daqui a pouco apareceu um sujeito fazendo uma campanha um pouco diferente e os Estados Unidos inteiro ficou sabendo dele. E aí as grandes mídias não testemunhavam tudo aquilo. Meu Deus do céu, Barack Obama começou a fazer mídia digital. Ele verdadeiramente deve ter sido o primeiro grande líder a aceitar que o digital fazia parte de uma campanha, né? Gustavo, novidades nessas próximas campanhas? Restrições e oportunidades? Na verdade, o que a gente percebe é o seguinte, né? Você falou bem aí como sendo a parte da mídia digital e redes sociais em particular, como sendo aí um novo meio de veiculação de campanhas governamentais ou, como você falou do Barack Obama, campanhas eleitorais. Na verdade, assim, eu não creio que a mídia digital e as redes sociais elas sejam, por si só, o suficiente para uma campanha governamental ou eleitoral. Elas são complementares, né? O que a gente tem que imaginar em termos de campanha sempre é o conceito de 360 graus, em que eu tenho a parte da mídia digital e das redes sociais, como também veículos e meios que eu posso utilizar, nas minhas campanhas. O que a gente vê, por exemplo, na questão das redes sociais, uma coisa que eu percebi na área governamental é que muitas prefeituras acabam entendendo ali o seu canal na rede social, ou no Instagram, né, ou seja lá onde for, no Facebook, no TikTok e tal, mas aquilo é como se fosse o canal dele de televisão. E o camarada e a prefeitura aposta tudo naquilo. Aposta e posta tudo naquilo. E não é. Isso não é a solução. E mais do que isso, Marcão, as pessoas... Primeiro que assim, a gente tem... Estados Unidos é uma realidade, o Brasil é outra, né? Então, assim, o que eu percebo nas pesquisas que a gente faz com grande frequência é o seguinte: você tem que estar lá, você tem que estar presente, você tem que dar o recado, mas você tem que estar, por exemplo, para uma campanha governamental, assim como para uma campanha eleitoral, você tem que chegar na massa, você tem que chegar ali na classe CDE, tá certo? E quando a gente fala numa classe DE, nós estamos falando numa classe que tem uma renda familiar em torno de R$ 2.500, R$ 3.000. Então, veja, essa pessoa, essa família da classe DE, ela tem dificuldades para só consumir digital. Porque se tem um pacote, o pacote é pequeno, então não tem a disponibilidade que tem o pessoal da classe A e B para ficar navegando na internet, procurando, olhando e tal. Então, o que a gente percebe, como eu estava falando nas pesquisas, é o seguinte: não existe interesse da maior parte do público por informações, anúncios políticos. E o que a gente vai encontrar, o que nós vamos encontrar depois, agora, nas eleições, é um bem bolado, é um combinado, em que eu tenho horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, e eu tenho as redes digitais. Mas, evidentemente, eu vou dar um dado aqui, mas, assim, evidentemente que a gente não pode pensar, o camarada que vai montar a estratégia de campanha do candidato dele, ele não pode pensar dessa forma, simplesmente, mas cerca de 30% a 35% do eleitorado decide seu voto 3 dias antes da eleição, 4 dias antes da eleição. Olha que loucura. 4 dias antes da eleição. Então, na verdade, assim, você tem que estar no digital, você tem que estar na TV, você tem que estar no rádio. Evidentemente que, dependendo do tamanho da cidade, você tem que estar na rua pedindo voto, você entendeu? Agora, existe um esforço gigantesco de todas as campanhas, como eu te falei, de prefeituras, de governos, etc., para que tenham seus canais das redes sociais bem calibrados e com bastante informação. E acho isso perfeito. E tem que ter mesmo. Só não se pode imaginar que só com aquilo, só com o meio digital, você vai conseguir lograr êxito com o teu objetivo. Então, de qualquer forma, as redes sociais continuam sendo atuantes, mas o corpo a corpo não perde sua força. Quem não gastar chinelo, quem não gastar sapato, não faz voto. E o principal, Marcão, só para concluir aqui, o principal é o seguinte: é muito importante o candidato
pedir o voto. Ele precisa pedir o voto para o eleitor. O único momento na vida do eleitor em que ele está por cima da carne seca, como se diz, cara, é na hora da eleição. Que ali ele é o dono do voto. Então, é muito importante pedir voto. Olha, estou contando que você vai votar em mim. Conte comigo e tal. É muito importante isso. É uma coisa de anos e anos atrás e que ainda se faz presente. Você, pela sua experiência, vou continuar insistindo um pouquinho com o Gustavo. Gustavo, pela sua experiência, critérios éticos continuam sendo analisados? Hoje nós estamos num período de muito mimimi. Antigamente nós tínhamos candidatos que falavam assim, eu não gosto desse, eu não gosto daquele, eu vou para cima, dane-se quem puder e salve-se quem quiser, você entendeu? Hoje nós temos um conceito e nós temos um público muito jovem votando cada vez mais, pelo menos assim. A percepção que eu tenho é que o jovem, não todos, mas grande maioria dos jovens estão interessados em fazer essa participação na sua cidade, né? No seu dia a dia. E começa a ter voz. Obviamente, por causa das redes sociais, não tem prática, mas tem muita teoria, ele lê muito e ele tem que participar também. Os critérios étnicos das pessoas ainda continuam sendo levados a sério? Ou o cara pode ser, se tiver um mestrado, um doutorado, muita viagem, muito passaporte carimbado, muita imagem bonita só nas redes sociais, é o suficiente? Não, a palavra hoje, Marcão, o conceito que eu enxergo hoje é diversidade. Tanto que a gente tem as cotas, né? A gente tem as cotas para negros, tem as cotas para mulheres. Diversidade é a palavra. E, cara, eu vou dizer para você o seguinte, isso é absolutamente fundamental hoje. Quer dizer, você, na hora de você compor... Tem um detalhe que é importantíssimo, eu vou aproveitar a grande audiência que tem a Rádio Paiquerê. Votar no Legislativo é tão ou mais importante quanto votar no Executivo. E no Brasil a gente tem uma inversão disso. As pessoas têm um critério extremamente refinado para escolher o seu candidato, né, a prefeito, a governador ou a presidente, mas na hora do legislativo, vereador, deputado federal, deputado estadual, as pessoas têm uma flexibilidade enorme e aí votam em qualquer pessoa. E não é por aí. Na verdade, não estou falando aí, Marcão, em questão de diploma, viagem, nada disso, mas é você saber quem é o teu candidato. Por quê? Porque o legislativo é que faz as leis. O legislativo é que fiscaliza o executivo. Então, é muito importante que as pessoas votem com a mesma seriedade nos candidatos ao executivo e nos candidatos ao legislativo. É muito importante. E a diversidade é a palavra da ordem, porque justamente quem é que representa, vamos pegar essas próximas eleições agora, que é vereador, quem é que representa? Quem vai te representar lá? Quem vai representar a cidade, a população, são os vereadores. Então você tem que ter um pouco de cada aspecto da sociedade ali na vereança. Então eu acho absolutamente fundamental que se tenha essa diversidade e que se olhe para todos os lados com respeito, entendeu? De uma forma profunda, que não seja uma coisa superficial, justamente para que não... Porque depois que você vota, não tem reclamação, né? Eu acho muito engraçado quando alguém da população reclama de político. Mas, gente, o político, ele não pagou para estar lá, né? O político foi eleito. E quem votou foi a população, foi o eleitor. Então, tem que escolher bem. Fundamental escolher bem, porque depois, só dali a 4 anos. Edu e Celso, logo, logo nós teremos influenciadores digitais se candidatando a cargos políticos também. A opinião de vocês sobre isso? Vai lá, Edu. O Edu é craque. Já tem, linguagem. Né? Pois já tem, né? Tem. Exatamente, já foram eleitos, inclusive, em 2 eleições anteriores, né? Vários, que na verdade não eram ninguém até aparecerem para as eleições e, na verdade, criaram esses personagens, né? Se a gente olhar essa corrida por criar uma boa imagem para as eleições através do mundo digital, a gente vai perceber que isso aí já tem que começar. Se o cara que quer começar agora, criar uma imagem dele no digital, para ele ter a chance de disputar lá na cabeça de área as eleições desse ano, ele está muito enganado, porque não dá para começar agora.
no digital é impossível isso, né? Você teria que ter começado pelo menos há 2 anos, né? É na metade do tempo das eleições. Então isso leva tempo, o digital é algo que é criado e as pessoas te reconhecem por isso, né? A história de você ser taxado como influenciador, tem até uma jornalista, não vou me lembrar o nome dela agora, mas que diz que o influenciador digital morreu quando a primeira pessoa se intitulou como influenciador, né? Exatamente porque quem faz dele é a audiência. E nisso que o Gustavo estava dizendo, né, de que a campanha vai muito de forma 360, você tem todos os outros meios que dão um grande apoio para o digital e o digital dando apoio para os outros meios, é porque cada um tem a sua particularidade. Logicamente que o rádio e a TV vão chegar mais rápido e mais forte num número bem maior de pessoas. Mas o digital vai exatamente ser aquele amigo próximo que abraça a pessoa e fala, vem cá, deixa eu te contar de pertinho aqui quem que é esse cara, da forma como eu quero. Então essa importância de você ter essas comunidades formadas no meio digital e entender que o candidato ali, ele entrando dentro dessas bolhas, dessas comunidades, ele vai ter uma voz ativa ali dentro, né? E mais do que ele, os militantes que militam para esse candidato. Então, as redes sociais acabam se tornando uma ferramenta muito fundamental nesses 3, 4 dias de decisão de voto, porque eu passei um tempo dialogando diretamente com essa, conversando só com eles, só eu conversando com eles, do que todos os outros candidatos nos outros veículos, né? Você está lá no horário da televisão, esse horário vai ter todos os candidatos. No digital, só eu falando com aquele eleitor ou com aquele grupo de eleitores. E eu vou fortalecer muito esse cenário para que realmente dentro desse cenário ali no digital, essa turma decida por mim. E que os meus militantes sejam canais de mídia também para decidir para essa pessoa. Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial, mas tem mais uma pergunta para o Celso. Ô Celso, aí a inteligência Marcão, artificial... Pode falar. Marcão, só um detalhe. Dentro disso que o Edu falou, o WhatsApp, né, Edu, é um meio digital. Esse sim é fantástico para fazer esse trabalho que o Edu falou. Né? E é onde também corre as fake news. Ele vai estar liberado nas eleições? Mais ou menos. Então, o WhatsApp, né? ele tem aquela problemática que você tem que ter previamente o teu cadastro, né? Você não pode sair mandando a rodo sem você ter o teu cadastro prévio. Oficialmente. Pessoas para receber. E vão ser monitorados pela Lei de Proteção de Dados, LGPD, né? Sim, claro, exatamente. Pois é, justamente por isso que não pode. Você não pode sair dando tiro à vontade, né? Você tem que nem usar os bots, né? Exatamente. Usar os bots. Os robozinhos, Os robozinhos. Exatamente. Por isso que os velhos profissionais da imprensa, se não tiverem a rapaziada de tecnologia do lado, vão falar apenas para a sua família e no quarteirão que reside. Porque se não tiver essas duas forças, com a experiência, na verdade com a tecnologia, ele não vai nem entender o que é o robozinho para poder ajudar uma campanha. Exatamente. É isso. Eu tenho certeza que depois desse programa... Unidos somos mais fortes. Muita gente vai ligar para cá para Marcão, que robozinho é esse que o pessoal de São Paulo falou que existe? Existe um robozinho. Vários. Nós estamos saindo para um breve intervalo comercial, a gente já volta, nós estamos batendo papo aqui na 91,7 a respeito da nova publicidade. A gente está abrangendo vários assuntos, entre eles essa nova comunicação, as pessoas com mais experiência, com aquelas, não com menos experiência, mas esse novo profissional que está no mercado de trabalho, trabalhando com comunicação, e principalmente as campanhas publicitárias, que essas novas campanhas agora com chat, com robozinho, com a inteligência artificial, na verdade tem voz imitando a nossa voz, tem imagem imitando as nossas imagens. E aí, tudo isso a gente vai conversar também no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta aqui pela 91,7 com Celso Vergueiro, Edu Soares e Gustavo de Castro, que vamos conversar ainda sobre a APP e também sobre o Sinapro e também sobre a Extreme Reach Brasil. Não sai daí, a gente já volta. Primeiro bloco já foi, sobrevivemos? Opa. Sobrevivemos. Chique demais. Tá, viu? Nós vamos ficar aqui quantos minutinhos? 3 minutinhos? Segura?
E aí a gente já continua conversando aqui, porque a gente tem o pessoal no YouTube, que aí o pessoal varre do YouTube. Você entendeu, né? A gente vai para o YouTube e vai para a 91,7. Né? Nesse momento, nós estamos pelo canal do YouTube. Só pelo YouTube. Tá rolando direto o YouTube. Viu? Ô, Gustavo, eu acho que a gente caminhou bem pelo assunto campanha. Eu tenho recebido muito candidato a prefeito na cidade, candidato a vereador, e eles têm muita pergunta a respeito disso, sabia? Qual é a atuação verdadeira do marketing digital? Eu sempre comento com eles aquilo que o Edu falou. Verdadeiramente, não adianta começar agora a querer criar um personagem, a não ser que se invista muito, não é verdade? E esse, verdadeiramente, não pode ser tão diferente da sua vida regressa, né? Porque, exemplo, o cara nunca nem foi pode atleta. Investir muito também. Né? Não pode, viu, Marcão? Não pode investir muito, porque isso daí vai ser comparado com o que você teve para trás e dá problema. Porque a gente já está numa fase meio de pré-campanha, né? Tanto que esse foi o problema que o Sérgio Moro teve, foi em cima disso. Ele pôs uma puta grana na pré-campanha e puxou o freio na campanha porque ele seguiu o teto de gastos que o TSE impunha. Entendi. E aí o que está se dizendo é que ele teve um abuso de poder econômico, porque ele botou muito mais dinheiro numa coisa que normalmente ele não fazia. Então é justamente para você não chegar de repente e falar, porra, então é o seguinte, ó, vamos impulsionar, vamos botar 200 mil reais de impulsionamento. Aí você não fazia nada, de repente você está fazendo 200 mil e de repente você é candidato. Aí o TSE vai lá e vai olhar, entendeu? Você entende? Então é manter a coerência, né? É difícil essa palavra coerência, né, Celcinho? Porque a coerência é nada mais do que vou me colocar à disposição. Aí o cara pega um rio de dinheiro, fala, eu preciso ser conhecido agora que meus amigos estão dizendo que eu tenho possibilidade. Aí estraga todo o processo. Panfletaria, né? Não vai dar certo agora. Exatamente, agora já era. Realmente Inês é morta, né? Porque o camarada ele tem que estar. Porque nas redes sociais, Marcão, você tem que ter autoridade, né? Você tem que ser uma autoridade naquilo que você representa. E isso se constrói com o tempo, né? Não se constrói da noite para o dia, né? Exato. Agora, veja, você pode o seguinte, eu tenho um cargo qualquer numa administração, eu sou secretário de alguma coisa e tal, ou eu já sou vereador, então eu já sou conhecido. Infelizmente, quem está no cargo, ele acaba se beneficiando, né? Porque ele já está em um cargo, ele já tem uma certa exposição, entendeu? Então ele acaba se beneficiando em relação... Ainda assim, se ele não apareceu nesse tempo todo aí, então, não é agora que ele vai aparecer. De repente ele tem um bom cargo, se ele não fez uso, não de uma forma indevida, mas se ele não apareceu por tudo aquilo de positivo que ele fez, não é agora que o cara vai fazer propaganda dele, né? Vai cheirar sacanagem, né? Outra coisa que eu pergunto para vocês. Daqui 20 segundos nós estamos entrando de novo, viu? 20 segundos eu vou fazer a abertura. Agora. Vambora. Estamos indo pelo caminho aí? Tá bem aí, né, povo? Tá bem. Tá bem. 5, 4, 3, 2... Amigos, estamos de volta aqui pela 91,7, o podcast Marcão Careca, hoje com o tema A Nova Publicidade. Meus convidados são Celso Vergueiro, Edu Soares e Gustavo de Castro. Além de serem publicitários, professores, homens de comunicação, homens que entendem, que dão aula, que promovem projetos, que montam grandes eventos, também são responsáveis pelo Sinapro, que é o Sindicato dos Profissionais de Propaganda, e também da Associação de Publicidade e Propaganda, ambos de São Paulo. Celcinho, 40 anos de carreira, sendo 20 de televisão, o seu currículo aqui é extraordinário. Gerente de publicidade Globosat, gerente de publicidade da Rádio Transamérica, executivo da MTV, diretor comercial Discovery, diretor da Record, da Fox, HBO. Rapaz, você trabalhou nas grandes marcas de televisão nesse país. E nós estamos falando agora sobre campanhas políticas. Teve uma época que a televisão, ela detinha toda a atenção da família brasileira que sentava para ver tudo aquilo que acontecia no mundo em frente à televisão. E aí, grandes mudanças e significativas mudanças nesses últimos anos, não é não, Celcinho? Gigantes, mudanças gigantes.
Eu acompanhei de perto essa trajetória quando você fala, né, das TVs, diversidade de TVs, é que eu trabalhei, porque quando eu cheguei aí no lançamento dessas emissoras segmentadas, vi em 89, depois vieram os canais internacionais, tudo isso, o que acontece? Vieram como uma super evolução no mercado, uma diversidade de conteúdo. A TV tinha aquele hábito de ser o programa familiar, né? Todo mundo chegava em casa, jantava assistindo televisão, ou jantava, ia para o sofá ver televisão, ver a novela, ver o noticiário, ver o futebol, e era um programa familiar. Quando chegaram os canais segmentados, ele individualizou. Então, o pai ia assistir o futebol, a mãe ia assistir a novela, a avó ia assistir o programa da tarde lá da gastronomia, da culinária, as crianças iam assistir o canal infantil. Ela individualizou, passou a ter TV. Antes você tinha uma TV na sala da casa. Era o maior entretenimento da família, era a TV na sala da casa. Aí passaram a ter televisões individuais nos quartos, cada um passou a ter a sua televisão, né? E foi mudando. O que acontece é que a TV por assinatura foi uma evolução gigantesca para a nossa indústria, e da mesma forma como ela chegou, chegou o streaming, né? Os canais, as TVs conectadas, o streaming. E eu acho que aí os estúdios, donos dos canais por assinatura, perderam um pouquinho o ritmo e deixaram os players de streaming tomarem conta desse mercado. Você vê aí a Amazon, você vê a Netflix, e aí você vê que todos os estúdios que antes eram donos de canais por assinatura, você mesmo citou, HBO, Fox, Discovery, Turner, todos esses aí, eles estão tentando se colocar como isso também, né? Estão tentando vender os seus pacotes. Você vê lá a HBO, que agora virou Max, a próprio Globoplay da Globo, Fox, Star TV, Star Plus. Então você tem uma diversidade, não é mais a TV por assinatura, perdeu significância aí. Na verdade, a TV por assinatura vem caindo em número de assinantes ano a ano, e é irreversível isso, não tem jeito, mas não vai morrer, mas não tem jeito. A gente ouve que o rádio, quando lançou o rádio FM, a gente ouvia que o rádio ia morrer. Depois ouvimos que lançou a internet, o jornal ia morrer. As outras mídias seguem firme e forte, se complementam. Hoje você não sabe mais dizer se o Estadão, um jovem, o Estadão para ele é online, né? O valor econômico é online. E as pessoas, os mais velhos, né, nós estamos nos adaptando a ler o jornal online. Eu ainda gosto de pegar um jornal, abrir as páginas, folhear. Eu gosto dessa leitura. Mas é uma evolução, como a televisão. O que está acontecendo com a televisão? Tem muita mídia nova. Você passou por um período de pandemia, que as pessoas ficaram fechadas dentro de casa, aumentou brutalmente o tempo de audiência de televisão de todas as emissoras, abertas e por assinatura. E acabou a pandemia e caiu a audiência das TVs abertas e por assinatura, e aumentou nos outros devices, porque as pessoas assistem televisão hoje em qualquer lugar. Assiste no celular, assiste no ônibus, assiste no carro, assiste em qualquer lugar. Então, a mudança aconteceu e não para, continua. Mas um meio, eu acho que não desmerece o outro, não acaba com o outro. Eles se complementam sempre, vão continuar assim, vão continuar convivendo juntos e com seus consumidores em cada uma das plataformas. Edu, a inteligência artificial está impactando as estratégias de publicidade, começa a impactar, porque a inteligência artificial até então era só brincadeira dos Flintstones, né? Exatamente. Era brincadeira, agora a coisa começou a ficar séria. Eu começo a receber aqui na agência alguns trabalhos que os meus clientes falam: ô Marcão, olha só esse texto aqui que eu fiz no chat, você faz um pouquinho melhor? Eu falo, pô, você já está no chat, então o cliente já está na inteligência artificial. O cliente já sabe das ferramentas, cobrando das agências. Que fim é esse ou que começo é esse? Impacta positivamente e negativamente, né, Marcão, de todas as formas. O fato é que a inteligência artificial chegou para ficar e ela está na mão de todos, né? Quando você diz que o cliente já chega com ela, é exatamente porque é uma ferramenta poderosíssima de produção de conteúdo, de criação, de estratégia, de várias questões aí, que está na mão da gente através do celular, e está na mão de gente especializada, que entende muito, como a gente está no mercado publicitário há
tanto tempo assim, e está na mão do garoto de 12 anos, né, que não sabe como ele deve usar essa ferramenta. E isso tem um impacto grande nos negócios também, principalmente na questão da publicidade, né? A gente viu o ano passado, só para não deixar de citar, a questão do comercial dos 70 anos da Volks com a Elis Regina sendo recriado o rosto dela em cima de uma modelo com inteligência artificial, e uma discussão que precisava ser discutida, que a gente está trocando o pneu com o carro andando, né? Exatamente do uso aí do deepfake, né? Do vídeo em cima do próprio rosto de uma pessoa que morreu, né? E agora a gente utilizando essa questão. Mas muito mais que isso também, isso é o que aparece, né? Mas dentro das agências, né, o processo criativo. A gente hoje na agência, a gente utiliza a ferramenta de inteligência artificial, por exemplo, para a gente dar uma boa adiantada naquele processo de briefing, de trazer informações, de chegar lá na frente e sobrar mais tempo, inclusive, para a gente fazer a parte final, que é o importante, que é o que vai aparecer para os clientes, né? Que é a genialidade da criatividade, né, da interpretação dessas informações, desses dados. Então, a inteligência artificial nada mais é do que uma baita ferramenta de altíssima performance que a gente vai ter que incorporar dentro do nosso dia a dia para a gente andar de forma mais rápida, para sobrar tempo, inclusive, para a gente fazer o necessário, e não, na verdade, aquilo que a gente teria que fazer todo dia, né, uma repetição de informações, de coleta de dados. Isso ajuda bastante, né? E também a gente apresentar algo diferenciado, né? A inteligência, com certeza, está aí para trabalhar bem os dados para a gente, né? E a gente ter essa possibilidade. Agora, a gente falava de eleições, o TSE já está de olho também na inteligência artificial nas eleições, né? Sim. Exatamente na questão da criação aí de vídeos fakes, né? A gente até hoje fica lembrando de casos que já aconteceram, onde a pessoa fala, não, mas não era o político ali, era um fake, né? Feito lá. Então, o TSE também já está de olho nisso, né? Para saber se realmente como que as pessoas vão utilizar isso em campanha política nesse ano, né? Nem tudo vai ser tolerável, né? A gente vai ver tudo isso. Edu, quais são as principais tendências em marketing digital que as empresas do interior estão adotando em comparação com as empresas da capital? Então, por exemplo, vocês estão na capital do Brasil, São Paulo. É um pensamento diferente. Nós estamos aqui em Londrina, é uma grande cidade, mas a diferença é muito grande. Quais são essas principais tendências, meu amigo? Vamos lembrar que o Brasil é muito grande, né? O Brasil tem todas as suas particularidades e, logicamente, que existem ferramentas do digital que são usadas em grandes centros que vão exatamente extrapolar aí o limite de grandes verbas, trazer muito para próximo das pessoas grandes conversas, porque tem muita gente para ser conversada, e no grande interiorzão do Brasil, né, Londrina, enfim, interior dos estados todos que a gente tem no Brasil, esse interior vai trabalhar muito o marketing digital mais direto, né? É aquele mais de conversa, a famosa conversa no pé do ouvido, que a gente fazia no boca a boca, né, nas praças, nos cafés, em restaurantes, e agora a gente está se encontrando com essa turma através do digital. Então a gente utiliza uma boa campanha nos meios de comunicação de massa para tornar produto, serviço, tudo isso conhecido, né? E a gente segue essa conversa, a gente amplia esse ambiente para o universo do digital, né? Exatamente se aproximando e fazendo com que as pessoas se sintam parte desse processo. Então o marketing digital ele começa a ser utilizado de uma forma muito poderosa enquanto uma ferramenta de troca com o outro, né? Seja através da venda de produtos, serviço, né? O próprio varejo, a prestação de serviço que a gente tem muito no interior do Brasil, isso se conectando com essas pessoas, né? Fazendo com que isso gire negócio para todo mundo, né? De uma forma onde as pessoas se sintam participantes desse processo e não meros espectadores somente, né? Então a gente vê que o marketing digital vai seguir muito nesse caminho de análise, né, junto com a inteligência artificial, de interpretar dados, números e entregar questões, estratégias, serviços mais customizados para as pessoas, exatamente da forma como elas pensam, como elas querem buscar, enfim, né, nessa ideia, né? Ô, Gustavo,
a gente comenta a respeito de sustentabilidade, diversidade, racismo, enfim, entre tantas outras questões. A publicidade também, ela faz parte desse contexto. Eu acho que muitos dos assuntos que não são tocados pela sociedade, o publicitário coloca isso, bate na cara das pessoas com a publicidade, não é verdade? Nos grandes meios, não é? Sem dúvida, na verdade, a publicidade é um espelho da sociedade, né? Então, sem dúvida que os principais assuntos, né, que estão hoje em voga na sociedade, eles são refletidos na publicidade. Então, a gente tem... É muito interessante, porque é a comunicação social, né? Então, enquanto o jornalismo tem um papel, né, de reportar fatos, etc. e tal, a gente tem o papel de representar, né, tendências, né, que estão ali latentes na sociedade, talvez não tão evidentes, mas que a gente traz isso nós trazemos isso para a publicidade e levamos isso para a população, né? Muito bem. Para mais um breve intervalo comercial, os assuntos são tantos, são tão profundos e a gente está tentando ficar só aqui, né? Só na superfície, porque cada um deles que a gente, vamos dizer, tenta penetrar um pouco mais com profundidade, a gente não vai ter tempo nunca para falar com tanta coisa interessante que é a nossa nova publicidade. Eu continuo aqui com o Celso Vergueiro, Edu Soares e o Gustavo de Castro. A gente já volta daqui a pouquinho pela 91,7 podcast Marcão Careca e a nova publicidade. Continua você aí pelo canal do YouTube. A 91,7 já volta. Já estamos de volta, e agora só pelo canal do YouTube. Bom, o tempo, viu? 70% do programa já foi, cara, 1h30. Então, eu tive que fazer essa curtinha aí, porque eu vi o tempo aqui no relógio. Eu tive que fazer curtinha. Muito bom. Aqui é o seguinte, eu vou testando os meus convidados, porque eu vou mandando recado para os caras pelo celular e pelo computador o horário. Vocês estão fazendo uma prova de fogo, porque eu duvido que vocês já fizeram isso. Vocês nunca fizeram isso no Brasil. Podcast só com áudio é fácil. Podcast só com imagem é fácil. Os dois juntos, na distância, é difícil, amigo. É verdade. É verdade. É um teste para a gente não perder o prazo. Muito bom, sensacional, sensacional. Ótimo, ótimo. Vocês estão vendo vocês quatro na imagem aí, né? Sim. Nós quatro. Pô, tecnologia, tecnologia bom. Made in Londrina, meus amigos. Muito bom, muito bom. Não, e o papo tá bom, o papo tá gostoso. Cara, eu tenho aqui pelo menos umas 40 perguntas, mas não precisa. Vocês são extremamente geniais. Vocês são geniais, são geniais. Então, qualquer coisa que a gente for trocar ideia aqui, nós vamos nos aprofundar com... não existem segredos, como nós estamos comentando, né? Não existem segredos de publicidade, mas existem dicas, né? Dicas, né? Porque, exemplo, tem muito cliente que chega aqui na agência, às vezes com uma dúvida tão simples, que você fala, amigo do céu. Exemplo, um sujeito apareceu aqui com 8 postos de gasolina, cada posto de gasolina tinha um nome. Ele falou, Marcão, como está custando caro a minha comunicação? Eu falei, amigo, você comprou quantos postos? Eu comprei 2 de um, 3 de outro, 4 de outro, tá bom. Os postos chamam o quê? Santa Terezinha, Pôr do Sol, Ula Ula. Eu falei, amigão, de boa, nada contra. Ninguém nunca falou para você colocar o nome de uma rede sua? O que você acha, Marcão? Eu falei, pô, você tá de sacanagem. Às vezes não precisa ser um gênio. Não precisa ser um gênio, cara. Às vezes é simples, né, a mudança. Simples, né? Cara, simples. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, na publicidade, senhores, vocês têm desde... transformar um produto, não é verdade, numa marca cobiçada, não é? Um subproduto numa marca de primeira necessidade e pessoas, né? Eu acho que pessoas também, transformar pessoas, já passaram por vocês transformar pessoas? Profissional liberal que quer destaque, né? Um médico que quer ficar mais destacado? Bastante, a gente tem Marcão, vou te falar aqui. A gente tem um cirurgião agora na agência, que é um cirurgião plástico, né? Que exatamente ele está buscando fazer esse diálogo aí com o mundo, né? E a gente atende ele e está tendo um resultado muito bacana. Então, né? nós vamos voltar, não vamos conversar com vocês. Ó, 3 segundos. 3, 2.
Estamos de volta aqui pela 91,7, o bate-papo a respeito da nova publicidade. Bem que nesse bate-papo que eu estou percebendo aqui, a gente está falando sobre publicidade, propaganda, marketing, comunicação em geral. Estou aqui com o Celso Vergueiro, Edu Soares e o Gustavo de Castro. Eles representam também a Associação de Publicidade e Propaganda, APP de São Paulo, e a Sinapro, que é o Sindicato dos Profissionais de Propaganda de São Paulo também. Amigos, profissional liberal também precisa de uma boa comunicação, né? Um médico, um dentista, um psicólogo, enfim, um profissional liberal. Também precisa, hoje em dia, se transformar numa autoridade, muito mais do que o cartão que ele entregava de porta em porta, ele era aquele médico da família. É difícil é relutante esses novos profissionais liberais perceberem que eles precisam estar nas redes sociais, né, amigos? E o legal é o seguinte, Marcão, a gente está cuidando de alguns profissionais lá na agência, né? E você vê, por exemplo, o pessoal quer criar um canal exclusivo no digital só para a empresa, né? Tem um advogado lá, por exemplo, que ele conta para a gente que ele queria criar o canal lá, né? O Instagram dele, a rede social do escritório, e tem o dele, né? Mas o dele é fechado, né? O dele ele não quer que o pessoal entre no dele, só realmente os mais próximos, e ele tem todo o direito disso, né? Mas é engraçado a reação das pessoas, né? As pessoas colocam para seguir o escritório, e aí pedem para segui-lo, que o pessoal pega lá e vai seguir o escritório, e ele não libera para seguir no perfil dele. O que acontece é que as pessoas param de seguir o escritório também. Então, assim, a busca das pessoas é exatamente pelo profissional liberal para entender quem ele é, né? Eu quero conhecer meu médico, eu quero conhecer meu advogado, eu quero saber se ele pesca no fim de semana, se ele gosta de moto, se ele é corintiano, né? Quero saber qual que é a dele, né? Então, essa mistura hoje da vida pessoal com a vida profissional, a turma vem buscar muito nessa nova publicidade também. Fazer não só o jabá do escritório, mas o da própria pessoa física. Exatamente. Eu vejo muito a vida do Celso e gosto muito. O Celso vai naquelas cantinas italianas em São Paulo, gosta daquelas motos antigas lindas, carros antigos lindos. Eu ando acompanhando. Ô, Celso, Celso, eu sei tudo da sua vida pelas redes sociais. Quer dizer, nem tudo, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. É verdade, a parte bonita hobbies, que ele mostra, viu, Marcão? Os hobbies, as brincadeiras. Mas se constitui, aqui a dica de vocês é muito importante, se constitui fazendo isso num personagem. Porque quando você mostra a sua família, os seus hábitos alimentares, seus hábitos de comportamento, o seu time de afeição, a sua religião. Então, logicamente, provavelmente você exclua de alguma forma algumas pessoas que não concordam com você. Mas, em contrapartida, você direciona o pensamento. Esse é um personagem que eu me identifico com ele. Né? É a identificação de um personagem, né? Em todos os segmentos, personagens, principalmente se forem personagens liberais, né? Até porque no mundo digital, as pessoas fazem negócios com pessoas, né? Vejam quanto que a gente está tendo marcas que estão se transformando em pessoas, né? Você vê que uma das maiores influenciadoras do mundo é a Lu, né? A Lu, que não é uma pessoa física, é uma personagem criada que está lá dando dicas, que está dialogando, que está conversando. Quando ela abre caixinha de pergunta no Instagram, pedindo para as pessoas perguntarem, ela fica o dia inteiro respondendo lá, né? Ela, né? O grupo de pessoas que respondem por ela, respondendo o dia inteiro às pessoas, porque as pessoas querem esse contato, as pessoas querem essa troca, né? Então isso é o que faz girar esse processo, né? Essa humanização de uma marca, que ela não é só uma marca que vai se encontrar com as pessoas no momento de vender algo, mas ela vai estar em constante contato ali, dialogando, conversando, participando da vida das pessoas, né? Muito bem. Ô Celcinho, Lu do Magalu, né? Lu do Magalu. Lu do Magalu. Magalu. Hoje nós temos vários personagens, avatares, né? O avatar do personagem. Sim. Tem personagem, por sinal... Pinguim do Ponto Frio. Total. Não, e tem uma menina, ô Gabriel, pesquisa aí pra mim, tem uma menina hoje que ela tem milhões de seguidores, ela é uma mulher virtual, ela já tá fazendo recebidos, ela tá ganhando tem uma vários, grana, ganha milhões, e ela não existe, pessoal, ela não existe. Essa mulher bonitona na rede social que você tá seguindo, ela não existe, não adianta paquerar que ele é um robô. Seguinte, vou falar em robô, ô Celso, desde 2012 você está à frente de uma operação brasileira de uma empresa australiana de tecnologia,
Adstream. Ela é Isso. provedora de serviços e tecnologia para a indústria da propaganda. Recentemente, ela foi adquirida Isso. pela americana, muito maior ainda, que é a Extreme Reach. Explica para mim. Nós estamos falando sobre alta tecnologia de transmissão de dados, né? Explica como se eu tivesse 6 aninhos de idade. O que isso facilita a vida de todos nós publicitários? Muito bom, Marcão. Eu, quando fui convidado para essa empresa, como mesmo falou aí, né? 20 anos trabalhando em canais por assinatura, em televisão, rádio e mídia, e me convidaram para a Adstream, uma empresa de origem australiana, com sede em Londres. Nós abrimos aqui o 29º escritório no mundo, e eu fui entender o que faz essa empresa, né? Fui fuçar no site, conversar com o pessoal lá de Londres, da Austrália, que faz essa empresa. E aí eu me deparei com essa coisa da entrega de filmes publicitários por streaming, de forma digital. Para surpresa de todos aqui, né, até 2012, antes da nossa chegada aí, todos os filmes entregues em todas as emissoras de televisão no Brasil inteiro eram fitas beta, depois o disco XDCAM, né? Mas essa evolução tecnológica, existia uma resistência da própria indústria aqui. As emissoras não estavam preparadas, as produtoras, as agências, os RTVs, e aí teve que fazer uma reeducar o mercado. É muito difícil você chegar com uma tecnologia nova e mudar os hábitos dos profissionais, das agências, das produtoras e tal. Então foi uma coisa muito difícil no início, tivemos resistência, mas era uma inovação que não tem volta, você não vai mais ficar entregando fita. Em 2010 teve um terremoto no Japão e um tsunami e destruiu as fábricas de fitas da Sony, que ficavam na mesma cidade, porque lá tem aquela coisa dos polos industriais. 3 fábricas na mesma cidade foram destruídas por tsunami e terremoto. A Sony não tinha mais como entregar fitas Sony para o mundo inteiro, entregar fitas nas emissoras, as fitas beta analógicas e digitais. A Sony correu para transformar isso nos discos XDCAM, procurou as maiores emissoras do mundo, né? A NHK no Japão, a RAI na Itália, a BBC na Inglaterra, CNBC ou ABC nos Estados Unidos e a Globo no Brasil, 4ª maior emissora do mundo. E aí negociou com eles, olha, eu coloco os equipamentos novos para vocês e a gente transforma o mercado e muda para o XDCAM. O que aconteceu? As produtoras não tinham os equipamentos, tinham que investir, tinham que comprar equipamentos. Como é que eu vou entregar? A Globo quer que eu mude da noite para o dia, como é que eu vou entregar? Então tinha que comprar o equipamento. Pra você ter uma ideia, um aparelho de gravação beta, na ocasião, custava $240 mil. Uau. E já era obsoleto, já era uma coisa ultrapassada, mecânica e tal. E o leitor, o gravador de disco XDCAM, custava $10 mil, que dava R$30 mil. Então você vê qual é a realidade. Quando nós chegamos com o streaming, era uma inovação ainda maior, porque eu vou transcodificar um único material para todos os formatos, códigos de todas as emissoras, de todas as exibidoras no Brasil inteiro. Um ganho para todo mundo, mas teve um prazo, um tempo de maturação, das pessoas se adaptarem, aprenderem a utilizar, adotarem o recurso. No final das contas, beneficiou os anunciantes, beneficiou todas as emissoras, as produtoras, todo mundo ganhou com isso. Mas teve a dificuldade inicial de você implantar uma nova tecnologia. Como sempre. Né? Adstream, pioneira nisso no mundo todo, gigante, nosso escritório foi o 29º, hoje são 42 da Adstream. Na pandemia, se nós não tivéssemos feito essa mudança, essa transição do físico, né, do motoboy entregar fita na porta da emissora para o digital, as emissoras não iam ter como exibir comerciais, porque as produtoras estavam em home office, as agências em home office, as OPEX das emissoras em home office. E aí, como é que você transporta os materiais? Né? Então, quer dizer, a pandemia acelerou esse processo de transformação. Em 2021, a Extreme Reach foi uma empresa que a Adstream já tinha procurado nos Estados Unidos. A Extreme Reach tinha 17 escritórios nos Estados Unidos, tem 17 escritórios nos Estados Unidos, e não tinha nenhuma operação fora dos Estados Unidos. E queria expandir sua operação
para o resto do mundo. Extreme Reach, por estar nos Estados Unidos, ela tinha já desenvolvido muita tecnologia para as novas mídias, enquanto que a Adstream tinha tecnologia muito desenvolvida para a transcodificação e entrega de materiais para TVs, no mundo inteiro. Então, era uma troca ali de conteúdo, de informação, de tecnologia, que era muito importante para ambas. A Adstream ganhando todo o know-how dos outros serviços da Extreme Reach, levando para dentro dos Estados Unidos a nossa tecnologia, que é a melhor tecnologia do mundo para transcodificação e entrega de materiais para a TV. A aquisição foi feita em 2021 para 2022, nós estamos fazendo agora a integração das duas empresas e o mercado ganha mais uma vez com isso. Por quê? Ela é 100% embalada no que a gente está falando, na inteligência artificial. Hoje, 100% da nossa tecnologia está embasada. Nós rastreamos todos os materiais no mundo inteiro, onde quer que eles sejam exibidos. Então tem um acompanhamento, você consegue rastrear, buscar, entregar um material novo, fazer uma troca rápida de um material que já esteja no ar, tudo baseado em inteligência artificial. Então a inteligência artificial bem utilizada é muito boa e está aqui para favorecer o mercado. E eu tenho certeza de uma coisa, Celcinho, que bom que na sua experiência, com a sua idade, você está nesse momento, sabe por quê? Porque você vai entender a negativa devolutiva de um empresário do setor de agência de publicidade que às vezes não entende isso. Se você é mais novo, você vai explicar para ele de uma forma muito mais técnica. De novo para novo vai entender. Agora, o gestor que tem mais idade na ponta, ele não vai entender se você não tiver essa paciência e falar para ele, XDCAM, você lembra da Beta? Você lembra daquele equipamento em fita? Porque essa rapaziada nova não sabe muito o que é isso. Exato. Exato. O Marcão, vou contar uma curiosidade. Em 1989, quando nós fomos lançar a MTV, tinha acabado de reformar e tal, o nosso parque de diversões da MTV era pegar o pessoal das agências, os clientes, e levar no prédio da MTV, no 14º andar, onde ficava a torre de transmissão, e mostrar um robozinho japonês da Ampex, que era um gaveteiro cheio de fitas, tudo numerada, não tinha código de barra, não tinha QR Code, tudo numerado, e o robozinho corria lá, pegava a fita, jogava no ponto aqui para exibir, tirava, trocava a fita. A gente mostrava isso porque era a maior evolução do mundo, né? Imagina hoje isso é um calhambeque, não tem peça de reposição para consertar, é pior que meus carros velhos. Por falar nisso, calhambeque também é uma palavra que ninguém mais sabe o que é. Cuidado, calhambeque também ninguém mais sabe o que é. Eu vou mal, Celcinho. É verdade. Viu? Gustavo, nós vamos começar o bate-papo sobre o Sinapro e daqui a pouco a gente atravessa para o próximo bloco, que é o nosso último bloco. Sinapro, okay. O posicionamento dele, as novas projeções, porque a gente pensa, vamos pensar no Sinapro não só no estado de São Paulo, as ações do Sinapro que pode ser, vamos dizer, estendidas e com reflexo para o Brasil todo, meu amigo. Vamos lá, o Sinapro é o Sindicato das Agências de Propaganda, e aí cada um tem o seu, né? Então tem o estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, da Bahia, Paraná e por aí vai. E tem a FENAPRO. A FENAPRO é a Federação dos Sindicatos. Eu diria para você o seguinte, cara, que o Sinapro é um sindicato extremamente atuante. Ele dá apoio jurídico para todos os seus filiados, né? Apoio jurídico, apoio técnico, né? Nós, agora, na última quinta-feira, fizemos um evento em Ribeirão Preto, um dia após o Festivídeo, que é um outro evento que foi feito na quarta, que é da APP Ribeirão, que eu também faço parte. Mas fizemos um evento sobre os desafios e oportunidades na era da transformação digital, um evento fantástico, lotado, muito bom. A gente trouxe profissionais renomados de São Paulo, trouxemos a CEO, a Melissa Vogel, CEO da Cantar Ibope, para trazer a parte de pesquisa. Tivemos dois profissionais, um para falar um pouco mais sobre a mídia on, o outro um pouco mais sobre a mídia off, a Cantar Ibope para trazer os números e a presença de um dos maiores anunciantes aqui do interior, aqui da nossa região de Ribeirão Preto, aqui do interior de São Paulo, para ver a visão do anunciante. Então, na verdade, é o seguinte, o Sinapro,
O que ele faz? Ele publica a tabela referencial de serviços internos, que é um balizador fantástico, é feito através de uma pesquisa junto às agências do Estado, então no nosso caso, o Estado de São Paulo, e é feita uma tabela, e essa tabela ela é a tabela utilizada por todos os contratos públicos de publicidade. Obrigatoriamente, por lei, é feito dessa forma. Então é fantástico. Então, desculpe, tem essa questão na tabela referencial, que é um balizador para as agências gigantesco. Tem o apoio jurídico, fantástico. Convenção coletiva de trabalho, que nós também fazemos junto com o sindicato dos publicitários, né, que é nós somos o sindicato patronal. Então, tem o sindicato dos publicitários. Então, a gente faz a convenção coletiva em acordo com o sindicato dos publicitários, tem um apoio técnico. Então, e hoje a nossa meta lá é aprimorar ainda mais nossos serviços e ter a diversidade como sendo um mantra nosso. A diversidade, a inclusão e as opiniões diversas para a gente poder construir um futuro melhor na publicidade. Muito bem, estamos saindo para o nosso último intervalo comercial. A gente já volta com esse povo também para falar sobre a APP e conversar um pouco mais sobre publicidade. 91,7 já volta e você continua pelo canal do YouTube com esse bate-papo sobre a nova publicidade. O Sinapro 80 anos, é o Sinapro de São Paulo 80 anos? De São Paulo 80 anos e a APP Ribeirão faz 40 anos agora em agosto. 40. Caraca, 40? E aí, Marcão, até para você entender como é que o que a gente fez, eu sou vice-presidente da APP Ribeirão e sou diretor lá no Sinapro. E aí, justamente, o meu papel é fazer essa ponte, esse entrosamento entre as duas casas, entendeu? Porque a APP Ribeirão é extremamente dinâmica, muito dinâmica. Nós temos 400 associados. Quantos? É muito ativo. Mais de 420, né? Caraca! Mais de 400. Meu Deus, cara. 40 anos, fazemos então 5 festivais no ano. O festival maior é o Festivídeo, entregue nessa quarta-feira. Teatro Pedro II aqui em Ribeirão. Reuniu aí quase 1.000 pessoas profissionais para receber premiação em 16 categorias na área de vídeo publicitário, né? Para você ter uma ideia. É um festival que tem mais de 20 anos também, desde 1990. Eu fui para Ribeirão. Marcão, é importante. Eu fui para Ribeirão a última vez para instalar o mercado municipal, o Mercadão. O novo, lá em cima. Lá em cima. Esse projeto é nosso. Saiu de São Paulo. Que legal. Montamos em Jundiaí, Sorocaba, Ribeirão e aqui em Londrina. Aqui em Londrina também sucesso. Então eu fiquei um bom tempo aí em Ribeirão. Ficou bonito aí, né? Ficou ótimo, funciona muito bem. Eu vou entrar agora pela rádio novamente. Nosso último bloco, né? Nosso último bloco. Fazemos as considerações finais. Podem divulgar qualquer tipo de trabalho que vocês quiserem, viu, Celcinho? Divulgar, dê o e-mail, Marcão. Dê o arroba de vocês. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para o nosso último bloco e o bate-papo para lá de animado, mas infelizmente muito curto, porque a publicidade, a propaganda, o marketing, a comunicação, ela é extremamente importante, intensa e muito interessante. E aí dificilmente a gente ia conseguir resumir com tantas cabeças pensantes como esses 3 sujeitos aqui
batendo papo hoje a respeito desse tema. Faltou só a gente esclarecer um pouquinho mais, Edu, sobre a APP e a atuação da APP, que isso serve para todos nós. Nós estamos falando de Londrina, com atuação também da APP, atuação do Sinapro aqui no estado do Paraná, mas nada melhor do que a gente ter amigos como vocês do estado de São Paulo, que, querendo ou não, a capital financeira do país é São Paulo, e vocês estão aí constantemente fazendo grandes festivais. Você comentou comigo, Edu, que vocês tiveram vários festivais esses tempos recentes, né, com a APP, não é? É isso, Marcão. A APP Ribeirão, a gente está aqui no interior de São Paulo, né, a entidade qual eu estou presidente já no segundo mandato, a gente está fazendo 40 anos este ano, né? O Sinapro comemora 80 e a APP comemora 40 anos, né? E a gente tem vários festivais criados aqui ao longo do ano para exatamente valorizar a publicidade, a criatividade, sempre com esse objetivo, trazendo profissionais de todo o Brasil para participar dos nossos festivais aqui no interior, em Ribeirão Preto. Para você ter uma ideia, o Fest Video que a gente acabou de entregar na última quarta-feira, a premiação acontece já há muitos anos, tradicionalmente, no Teatro Pedro II, que é o segundo ou terceiro, não me lembro agora, teatro de câmera do país, né? E da época do café, enfim, um teatro belíssimo. E é aqui que a gente faz a festa do Fest Video todos os anos, entregando premiação em 16 categorias, premiando filmes publicitários, veiculados na internet, veiculados nas televisões, né, vídeos institucionais, categorias comercial, produto, serviço, enfim, várias categorias. E a gente encheu o teatro mais uma vez, quase 1.000 pessoas no Teatro Pedro II, profissionais subindo no palco para ganhar ouro, prata e bronze, e um grande festival de publicidade. A gente é muito tradicional nisso. Além do vídeo, a gente tem o Fest Digital, que acontece em agosto, todos os anos. Ele contempla a modalidade de digital e de áudio. E no final do ano, a gente tem o Fest Graphic, que premia todas as peças publicitárias gráficas, outdoor, embalagem, revista. Então, esses festivais são tradicionais, além de eventos que a gente faz aqui, como os eleitos, que o Theo Gustavo que comanda, que é o nosso vice-presidente aqui em Ribeirão, também na APP, além de ser diretor no Sinapro, que é exatamente para valorizar o investimento de publicidade na área governamental. Então, sempre ensinando as leis, como construir licitação. Fora isso, a gente tem um evento para os estudantes, que é o Festim, que é Festival de Inovação e Criatividade. A gente traz profissionais de várias áreas, faz uma imersão, entra o robozão da Red Bull no meio do evento para bagunçar com os universitários. Então, exatamente tentando fazer essa junção dos novos com os mais experientes, vamos dizer assim, né? Então, a APP Ribeirão é uma das APPs que tem um calendário bem recheado, uma das mais atuantes nesse mercado profissional, e durante todo o ano a gente tem essa extensa agenda que a gente vai costurando um evento no outro. Esse ano a gente tem o evento dos 40 anos, que vai acontecer no dia 13 de agosto, porque a APP comemora 40 anos e a gente vai comemorar muito essa data durante todo o ano, mas o evento vai ser um grande evento, um jantar, onde nós vamos anunciar mudanças, enfim, para todo mundo no dia 13 de agosto, que é o dia da fundação, né? Há 40 anos a gente fundava a APP aqui em Ribeirão, que é a APP do Brasil, que tem uma sede, inclusive. Então, a gente é bem ativo por aqui, né? Apesar de estarmos sediados no interior, a gente tem um calendário bacana que ele funciona para todo o Brasil, né? Todo o interior do Brasil e até exterior, né? Porque também tem pessoas brasileiros, profissionais que estão em outros países que também participam da APP com a gente aqui no Brasil. Então, unir esforços é muito importante. Eu fiz questão da presença de vocês porque Ribeirão, e o Celso pediu. Celso conhece todos os publicitários que tem no país. Aí eu falei, Celso, reúne uns caras que têm fala boa, fala mansa e são importantes nesse processo todo. Ô, Edu, contato com você, seu Instagram. Perfeito, @edusoares.prof, prof de professor, @edusoares.prof. Muito bem. Estou já me despedindo também do Gustavo de Castro. Gustavo, muito obrigado. A Sinapro também demonstra que é uma senhora tradicionalmente moderna, com 80 anos e atuante, extremamente atuante.
Não é à toa, eu falei, Celcinho, você tem o Brasil inteiro para você convidar para a gente bater o papo. Eu falei, não, eu tenho 2 brothers, cara, que são os caras mais atuantes nesse processo. Então, fiquei muito feliz com a presença de vocês e que a gente aprendeu muito como publicitário aqui em Londrina também. Obrigadão, viu? Obrigado, Gustavo. Marcão, foi um prazer estar aqui com você, com os teus ouvintes, com os teus Internautas. espectadores, internautas, espectadores aí do YouTube. Infelizmente a gente não conseguiu, tinha muito mais coisa para falar, muito mais coisa para contar, muita história para contar. Vixe, 35 anos de mercado, você imagina o que a gente não tem história para contar. Mas foi um prazer, né? E foi muito bom estar com a sua companhia e muito bom também estar com a companhia de amigos, né? Como o Celso, que é uma grande figura, um grande companheiro, o Du Soares, nosso presidente na APP Ribeirão, pessoa fantástica, profissional, dedicado, professor maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer a participação. Espero que todos tenham gostado aí do nosso bate-papo, da nossa conversa, né? E quando você precisar, é só chamar que a gente reúne de novo para contar mais uns causos aí da propaganda. Meu contato também, Gustavo. Meu contato, @Gustavo de Castro VBR. VBR de Versão BR, que é a minha agência de publicidade. Versão BR, o BR é de Brasil. Então é Gustavo de Castro, @Gustavo de Castro, VBR. Tá? Para quem precisar. Mas eu não sou que nem o Du e que nem o Celso, que tem lá o Instagram dele ativo. Não, meu Instagram é muito mais para ver do que para ser visto. Entendeu? Mas meu contato está lá, para quem precisar, tá bom? Maravilha, maravilha. Celcinho, o contato para esses publicitários, campanhas políticas, a galera que quiser descobrir um pouco mais a respeito dessa tecnologia de transmissão. @Celso Vergeiro. Vergeiro, tá vendo aí, Edu? Tá vendo aí, Gustavo? Vergeiro. @Celso Vergeiro. Exatamente. E esse Vergeiro é com G, né, Celso? Deixa avisado com G, aí. Não é com J, não. Até hoje, nesse momento, nós batizamos ele de Vergueiro para Vergeiro. É isso aí. Você estará em Londrina brevemente, Celcinho? Sim. Já está na minha agenda. Estarei com você. Faço questão que você me leve para conhecer a Rádio Pai Querer quando eu estiver por aí. Opa, que bom. Faço questão. Eu vou estar com você. Eu vou te passar a agenda depois. Eu estou aí entre o dia 24 e 25 de abril. Eu confirmo com você, mas já está na agenda. E eu estou passando por aí. Eu vou dar um giro aí no Paraná. Eu estou indo para Cascavel, Foz, Londrina, Maringá, Curitiba. Questão de estar com você aí, de conhecer a Rádio Pai Querer também. Faço questão de recebê-lo 24, 25. Então, você, amigo, que está nos acompanhando pela 91,7 ou pelo canal do YouTube, você que é publicitário, você que tem fazendo suas campanhas políticas, entenda um pouco mais dessa transmissão de dados com esse senhor Celso Vergueiro. Hã? Celso Vergueiro. Vergeiro. Com G e não com Muito J. Bom. Com G e não com J. Viu? Vergeiro. E a gente podia conversar, hein? A gente podia conversar a respeito de todas essas outras comunicações pelo Brasil todo que você fez para televisão. Já daria um podcast à parte você contar a história da MTV, da Fox, da Discovery e de tudo isso. Não é verdade? Tá bom. Estou à sua disposição, Marcão. Obrigado pelo convite. Deus nos abençoe. Estou à sua disposição. Amém. Obrigado. Amigos, a nova publicidade ficou esclarecida? Não, porque nesse exato momento tudo é muito diferente. Tudo diferente. Ela é tão rápida, ela é tão dinâmica que o algoritmo de agora não é mais o algoritmo de há 1 minuto atrás. Então, para você que está nos acompanhando, meu muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. Até semana que vem, se Deus quiser. E eu tenho certeza absoluta que ele há de querer. Até semana que vem. E aí, senhores? Foi?